Entre os dentes, segura a primavera. Bom, pessoal, aproveitando aí o gancho da palavra da Suiene final, aliás, um abraço, há quanto tempo, né? Bom, o que ela falou sobre o currículo aí, eu também concordo com praticamente tudo que ela falou. Eu gostaria de abordar a questão talvez por um outro prisma, mas que eu acredito também não fujamos muito dessas questões, assim, desse universo de questões, que até já foi comentado por alguns colegas, né? Eu vejo assim que a gente não pode deixar de concordar com essa ideia do François Hartog, que nós estamos assim imersos atualmente assim numa sensibilidade presentista que é extremamente, do ponto de vista das disputas de memória, né, talvez seja extremamente perigosa, né, para sociedades como a nossa, né, de uma democracia ainda tão frágil. Questões que a gente achava que estavam superadas, ou pelo menos boa parte de nós na academia achávamos que já estava superado, nós estamos vendo hoje a realidade nos comprovar o contrário, né? O papel dos recentes meios de desinformação, vamos dizer assim, que o Geovan citou, eu acho que também a gente tem que refletir muito isso aí, né? Sobre isso aí, né? Desempenha um papel político fundamental hoje em dia, que eu acho que os movimentos, enfim, as organizações de esquerda não atentaram muito para isso, e numa sociedade como a nossa, que historicamente lê muito pouco, que fica na dependência, seja da mídia, seja desse poder pastoral, como diria o Foucault, que está cada vez mais influente na nossa sociedade hoje, né? De alguém que diga o que você deve fazer, que guie o rebanho, enfim. Nós estamos num momento assim extremamente complexo, não que nós sempre não estejamos em momentos complexos, mas eu acho que do ponto de vista de conquistas, né, do ponto de vista dos ideários democráticos, né, da maioria dos movimentos sociais, nós estamos num momento extremamente delicado, a ponto de nós termos que nos policiar. Muitos dos colegas falaram isso em sala de aula, sobre o que nós vamos dizer a respeito de determinado tema, para que nós não nos desimpon, nós não nos, como é que eu poderia dizer, nós não nos indisponhamos seja com os administradores da escola, enfim, com a parcela parcela dos alunos, das famílias dos alunos, enfim. Eu confesso que na minha prática, eu não vejo assim tanta, como é que eu posso dizer, tanta procura por parte dos alunos assim de discutir o tema da ditadura militar no Brasil, por exemplo, né? Temas assim como as duas grandes guerras mundiais são muito mais, vamos dizer assim, interessantes assim para grande parte da juventude. A Eudésia já falou isso realmente. Quando eu vejo aluno assim me procurar, professor, quando é que a gente vai ver? É sempre isso, né? As guerras, as grandes guerras, mas a ditadura militar, pelo menos na minha realidade, aí eu concordo com o Galvão, a gente tem que pensar isso
em termos locais, né? Qual é a sua parcela de público, de onde ela vem, qual é a formação dela. No meu caso, assim, felizmente, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista, né? Eu não vejo assim tanta demanda assim por essas discussões, mas vejo que elas são fundamentais, né? Hoje em dia nós temos que nos voltarmos para essas questões porque elas são fundamentais para a nossa própria sociedade, né? Eu não digo nem a sala de aula em si, mas eu digo na nossa própria sociedade. O papel dos meios de comunicação ou de desinformação atuais, né, que realmente preocupa tanto o Giovanni e a mim também, né, numa realidade como a nossa, que essa tradição, vamos dizer assim, cultural, da leitura como um hábito, é muito complicado, a gente sabe disso, né, historicamente sempre foi assim, né, e eu acho que se torna cada vez mais desafiador, porque em alguns contextos, né, o próprio fato de você sugerir esse tipo de discussão, quer dizer, a própria temática da ditadura militar em si, ela já pode ser associada com uma certa forma de proselitismo político, que é o que se coloca, né? Hoje em dia você tem um governo, que federal que coloca, de certa forma, a academia como um dos grandes adversários e, dentro da academia, sobretudo, as ciências sociais como os grandes inimigos, né? Os grandes formadores de comunista, porque é muito raso a discussão, é muito raso esses modelos de tipificação aí, não é? Enfim, você coloca tudo que é contrário ao que você defende como comunista, enfim, como deletério à democracia, ao país. Né? Nós estamos vendo constantemente um retorno de discursos ame-o ou deixe-o, enfim, é muito complicado a nossa situação. E, obviamente, se faz cada vez mais necessário não só crítica, como coragem política mesmo, né? Então, assim, eu acho extremamente importante o projeto de discussão aí sobre ditadura militar, essa função social, vamos dizer assim, que de certa forma, né, a academia produz, né, por meio desses projetos de extensão. É muito louvável que isso aconteça, não é? E que, como é que eu posso dizer assim, se torna extremamente necessária, né, essa atividade aí, e discutir as evidências também do ponto de vista, né, do diálogo crítico com a teoria. Se por um lado ela se torna extremamente dificultosa de você trabalhar em sala de aula, por outro lado eu acho que o uso de documentos, né, de fontes, assim, você consegue facilitar, vamos dizer assim, esse trabalho, né, teórico, né, na medida em que você dialoga com as fontes. Isso aí, os grandes historiadores já colocavam isso aí para a gente, né? Mas, enfim, desculpe aí ter me estendido tanto. Tá fantástico, né? A gente conversa boa, né? Passando rápido, né? Coisa boa passa rápido, né? A gente está chegando aqui já perto do nosso teto, né? 4 horas, porque como eu falei, não quero dar mais trabalho assim para vocês, que já estão diante, né, dessas circunstâncias todas e tal. Eu já sabia que, como os outros podcasts, seria uma conversa maravilhosa e está sendo excelente para fechar esse primeiro ciclo aí de podcast com professores e professoras da região do Sertão Central, né? Já sabia disso pela parceria e amizade em várias atividades, a trajetória de vocês, que eu conheço, né? Pude participar. Então, está sendo muito, muito bacana. E eu queria pedir um pouco da paciência de vocês, uma concentração maior, apenas porque, para adiantar justamente a questão do tempo, eu já entendo até que algumas das próximas questões já foram tocadas, bem tocadas até, por vocês, mas para dar mais elementos mesmo para o debate, eu queria pedir para as nossas bolsistas do projeto de extensão fazerem as próximas perguntas, as duas, e aí vocês respondem como achar melhor, e aí fica faltando só a pergunta final
mais direcionada à relação das escolas com o projeto. Então, eu vou pedir para a Tiara e para a Lia se apresentarem e fazerem as duas próximas perguntas, né? Vocês, por favor, né, ouçam bem e tal, para poder responder como acharem melhor. Oi, gente, boa tarde. Espero que todos estejam me escutando. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha pergunta é basicamente relacionada aos métodos didáticos que vocês utilizam dentro de sala, né? Sobre o período em questão. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o uso da internet, sobre as redes sociais, se vocês acham que vem ajudando ou não, se prejudica a longo prazo. É isso, muito obrigada. Oi, gente, boa tarde novamente. Eu sou a Tiara, aluna de História na UES, também sou bolsista aqui no projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura. E eu sei que a gente já tocou nesse ponto e tal, mas eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre as dificuldades, mas principalmente as possibilidades relativas ao universo cultural e o cotidiano dos alunos na escola, né? E essas apresentações e as referências simbólicas sobre a ditadura. Obrigada. Bem, eu vou tentar ser bem sucinta, Edmilson, dessa vez. Em relação, vou tentar condensar aqui as duas perguntas. Em relação ao material didático, né, os métodos utilizados, eu gosto muito de trabalhar essa temática a partir da música, eu gosto muito de trabalhar a partir de documentos, como jornais, né, imagens. A música, eu gosto de trabalhar com a música porque a música, ela traz o fascínio sobre os jovens, né? Então, você trabalhar a partir da música é muito bacana. E, assim, gosto de trabalhar com documentário, já trabalhei com um documentário, acho que vocês devem conhecer, chamado As Crianças e a Tortura, que foi produzido pela TV Record, antes, né, dela ser vendida para esse grupo atual, e que nesse documentário, né, traz uma série de questões, né, suscita uma série de questões que são bem bacanas para fazer o debate em sala de aula, né, e em relação a essa questão do universo cultural dos alunos, a gente tem um público bem diverso, né, então a gente tem o público que vem da zona rural, o público que vem da zona urbana. A gente tem aquele aluno, no meu caso, né, que tem melhores condições, tem aqueles que não têm, que tem poucas condições, inclusive nesse momento, de estar aí respondendo a essa demanda na pandemia, a demanda tecnológica, né? Então, ela é bem diversa, né? É um público bem diverso. E em relação a essa questão mesmo da internet, das redes sociais, eu penso que, como já foi falado, é um campo bem delicado, né, porque é um mundo de conhecimento que a gente não pode, de certa forma, dizer que não ajuda, porque ajuda demais, mas ele é delicado por quê? Porque está presente lá, assim como as informações verídicas, as informações que a gente pode aproveitar, lá também está presente o negacionismo, a manipulação dos fatos, das imagens, e isso acaba, né, tornando um empecilho na construção de um saber que seja pautado nessa memória, né, que não pode ser esquecida. E é isso, passando aí para o Ciro, né? Então, em relação, também tentar ser breve, em relação a essa questão dos materiais e dos métodos, material é o livro didático, que a gente sempre tem ele por base, e no caso desse período agora, da eletiva que eu tenho, a gente tem também um programa da eletiva que é bem bacana, né, que é bem interessante. E a gente vai muito para além do livro didático, a questão dos documentários, né, esse que a Eudésia falou já é usado também pela gente, interessante, muito bom. Outros filmes produzidos sobre a temática, a música, né, matérias jornalísticas da época, a gente sempre busca esses recursos, porque o livro não oferece material suficiente.
E a metodologia de trabalho em si, nós estamos aplicando agora, pelo menos já vimos trabalhando com isso e se intensificou ainda mais no período da pandemia, a sala de aula invertida, né, onde, nesse modelo, o aluno ele ganha muito mais lugar de fala e espaço do que ele teria numa aula tradicional, onde o professor chega com todo o conteúdo e joga lá para o aluno. Então, nessa sala de aula invertida, o aluno recebe antecipadamente o conteúdo que vai ser trabalhado na próxima aula, e ele vem para a sala de aula com esse conteúdo lido, com atividades resolvidas, com mapa mental pronto, com resumo, relatório, síntese pronta, e o que se discute, de fato, na aula, até porque a aula agora é bem mais breve no sistema online aí, né? São as dúvidas. Ele traz as dúvidas, o professor vai esclarecer aquilo que não ficou claro para o aluno, vai dar sua contribuição, lógico, o professor não pode se anular também dentro da sala de aula, né? E resolver, junto com os alunos, partir para as atividades que o aluno não consegue resolver. Temos usado essa metodologia, tanto na história como nas outras disciplinas. A escola está se mobilizando para fazer uso intensivo dessa metodologia e tem apresentado resultados satisfatórios, né? E como nós somos também uma escola do interior do estado, nós lidamos com esse público que o Desi falou, alunos da cidade, aluno do interior, aluno da periferia, aluno do centro, aluno que nunca foi no teatro, aluno que foi no teatro, aluno que foi para o Rock in Rio, aluno que não sabe nem o que é isso. Então, a gente convive com esse público super variado, né? Mas uma coisa interessante, que a ampla maioria tem acesso à internet, e ai de nós agora, nesse período, se não fosse a internet, com todos os seus males, mas ela tem muito mais de positivo, né? A questão é como mediar esse uso, como filtrar esse uso, como fazer um bom uso da internet, né? Então, assim, tem aqueles alunos que, ele quer jogar, né? Tem aquele aluno que quer usar isso para estudar. Então, o que cabe é o direcionamento que ele recebe em caso desse uso da internet e o que a escola, né, como a escola consegue direcionar esse aluno também para ter um bom uso, uma aplicabilidade útil, né, da internet na sua aprendizagem. Ferramenta indispensável, considerando o momento que nós estamos vivendo, né? Então, é isso. Certo. De desafio, né? Nossa principal fonte nesse período de pandemia é o livro didático, né? Acho que para quem ensina história, geografia, as outras matérias, o livro didático está sendo fundamental, porque é o que o nosso aluno, o nosso público tem aí diante dele, né? Com a falta de contato presencial com a escola e outros recursos que a escola pode oferecer. Mas aí a gente oportunidade, através do Meet, de também trazer vídeos, né, muitas ferramentas para enriquecer o debate, né? Chamar atenção, sensibilizar esses nossos alunos, público-alvo, para ver a ditadura de vários ângulos, né, ver as memórias que estão em disputa, né, e ter uma sensibilidade em se posicionar de forma coerente e civilizada, né? Que eu vejo que muitos alunos não têm essa tendência de se posicionar de forma civilizada, porque eles estão aqui num país onde boa parte das pessoas não respeitam os direitos humanos. Aí acha normal a tortura, acha normal a castração de direitos políticos, né, a falta de democracia. E aí existem filmes e uma enormidade de materiais que podem ser utilizados para sensibilizar esses alunos e ter uma mentalidade mais civilizada, né? Mas, infelizmente, que eles têm à disposição na casa deles é o livro didático que a própria SEDUC recomendou que a gente enfocasse elementos do livro didático, né? Mas é só como uma referência mesmo, né? O que a gente puder ampliar
será melhor, cada vez melhor, né? O próprio livro didático, ele tem algumas imagens, é bom a gente discutir, pelo menos um pouco, qual a imagem que o autor está querendo passar, né, com aquelas fotos escolhidas, com toda aquela narrativa, né? Tentar, pelo menos, despertar um pouco no aluno algum tipo de reflexão nesse sentido. Passar aí para o próximo debatedor. Pronto. Então, assim, gente, com relação às metodologias que eu utilizo na sala de aula, eu trabalho também, assim como os colegas, com o livro didático. Eu gosto muito de trabalhar com trechos de filmes. Como muitas vezes não dá para a gente exibir o filme todo por conta do tempo, eu gosto de recortar o filme e trabalhar com trechos do filme, de filmes. E gosto também muito de pegar alguns trechos de depoimentos, ou de alguma citação de alguns livros e trabalhar também esses trechos, levar para a sala de aula os trechos para a gente debater enquanto documento. E daí, eu gosto sempre de fazer, às vezes, uma roda de conversa, começar lendo alguns trechos de livros, algumas citações que eu acho interessantes e depoimentos de pessoas que vivenciaram esse período, para depois exibir algum trecho de filme, né, fazendo recorte. Com relação... deixa eu ver aqui a pergunta. Com relação ao universo cultural e cotidiano dos estudantes, suas representações e referências simbólicas sobre a ditadura, eu percebo assim, que a maioria dos alunos, eles não possuem muito acesso às questões da ditadura. Então, assim, quando um ou outro aluno conhece, né, chega para a gente, conversa um pouco, traz algumas referências culturais sobre esse período, já conhecem algum filme ou uma canção, mas normalmente o que eu percebo quando eu vou dar alguma aula sobre a ditadura é que eles não conhecem, por exemplo, as músicas relacionadas à ditadura. Tanto que muitas vezes eu levo, né, as canções que foram censuradas, procuro sempre as canções que eu vou levar também um documento, né, que mostra que aquela canção foi censurada, e eu percebo que eles não conhecem muito essas canções, por exemplo, é algo novo para eles. Então, assim como outros colegas também, a escola em que eu leciono tem um público muito diverso. Nós temos alunos da zona rural, nós temos alunos do centro, e temos alunos, por exemplo, que tem deixa eu ver como é que eu posso dizer, uma condição social melhor, e tem outros alunos que já são mais vulneráveis. Então, é uma diversidade muito grande dentro da escola, né? Mas, em resumo, é isso. Eu percebo que os alunos, eles não têm muito acesso à cultura mesmo da ditadura, né? O que foi produzido nesse período. Eles acabam tendo acesso quando a gente leva para a sala de aula. É isso. Bom, com relação à metodologia que eu costumo utilizar em sala de aula, acho que não foge muito daquela que os colegas já mencionaram, né? O próprio livro didático se torna a principal ferramenta metodológica por conta da própria especificidade dos nossos alunos, assim. Aí eu já aproveito para falar um pouco sobre esse universo cultural dos nossos alunos. A grande parte dos nossos alunos, assim, boa parte da parcela deles vem do campo, né? Vem da zona rural. Na própria cidade nós temos uma escola profissional, e, enfim, existem escolas em tempo integral em municípios vizinhos, que boa parte dos alunos que vinham para a nossa escola já não vem mais. O pessoal que é mais antigo na escola diz que esses alunos não vêm mais. Então, ano a ano, a quantidade de alunos na nossa escola ela está diminuindo. E eu diria, muitos desses alunos assim com mais condição financeira preferem ir para as profissionais, e a gente tem uma realidade um tanto quanto difícil com relação a
essas questões, né? Tanto é que uma boa parte dos nossos alunos sequer menciona em prosseguir a vida acadêmica, enfim, dizem muito que estão ali muitas vezes para concluir o ensino médio e tá bom. É sempre difícil, né? É sempre um público heterogêneo, como já foi falado, mas infelizmente assim, uma boa parte não se manifesta assim com esse desejo de prosseguir os estudos, enfim. E o tema da ditadura também não foge muito desse universo aí de questões, né? Muitos deles não sequer ouviram falar disso, enfim, não apresentam assim muita curiosidade pelo tema, diferente da experiência de alguns colegas aí, né? Boa parte dos alunos assim que eu tive, assim, a não ser algumas exceções, aí eu falo de exceções, né? Tem sempre aquele aluno mais curioso, enfim, que chega e coloca alguma questão, mas a grande parte, assim, passa ao largo, assim, dessa discussão. E aí, voltando um pouco, assim, à questão da metodologia, justamente por conta disso, né, da dificuldade dos alunos que moram em regiões diferentes, ali da cidade, vem do campo, eu trabalho, às vezes, muito por essa temática, né, por seminários, né, pergunto quem é que mora próximo do outro para fazer equipes com poucos alunos, que eu sei que quanto mais alunos, pior, mas, assim, aí a gente tenta minorar essas dificuldades ali. E a questão das redes sociais é o que já foi falado, né? Eu acho que é uma ferramenta, e como qualquer outra ferramenta, pode servir tanto para ajudar quanto para atrapalhar. Pode servir tanto para construir como para destruir. Vai depender da maneira como ela é utilizada. Obrigado. Massa, pessoal, né? Então, estamos chegando às duas últimas perguntas que eu vou fazer aqui já juntando, né, rapidinho, né? Que é um pouco do retorno do projeto de extensão das escolas de vocês, né? Como é que vocês viram, principalmente em relação aos estudantes, como é que foi esse retorno, né? E também o que é que o projeto daqui para frente pode ajudar mais nessas aulas remotas, quando tiver o presencial também, né? Como é que vocês acham que o projeto pode melhorar no debate com a cultura escolar de cada cidade, né? De cada experiência, né? E aí eu vou pedir só para a gente fazer aqui a dança das cadeiras e tá muito boa a ordem e tal, mas eu queria só trocar aqui, tá certo? Pedir para a Suiane falar primeiro. Tá bom, então deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Só um instante, Ed. É um pouco como você viu o retorno dos estudantes em relação ao projeto e como é que ele pode melhorar daqui para frente na escola e tal. Pronto, Ed. Desculpa, Ed. É porque eu sou um pouco lenta. Sem problema, sem problema, tá ótimo. Então, assim, eu vi um retorno muito positivo por parte de alguns alunos, né? Alguns depois que você foi até a escola, né? Apresentou, trabalhou com documentário, eles gostaram bastante, eles ficaram comentando depois. Trouxe um impacto, Ed, para eles, assim, porque o documentário trazia a questão, né, de crianças, né, no período da ditadura, né? Como essas crianças elas eram tratadas. E daí trouxe muito impacto para eles, né? Porque eu acho que, pelo que deu a entender, no imaginário deles, né? Quando você foi, a gente ainda não tinha discutido sobre ditadura. Era uma turma de 8º e 9º ano, a gente tinha juntado as duas turmas, e nenhuma das duas turmas, assim, tinha tido, assim, uma aula mais específica, né? Sobre ditadura. Né? Claro que em outras aulas, às vezes, a gente comenta alguma coisa, ou o aluno, né, tem alguma curiosidade, pergunta alguma coisa, mas a aula mesmo eles ainda não tinham tido. Então, ela trouxe um certo impacto para eles, ver aquele documentário, e eles depois me fizeram alguns questionamentos sobre a ditadura, alguns alunos. Então, eu acho que foi muito positivo nesse sentido. Por quê? Porque trouxe uma curiosidade para eles. Então, quando eu fui
falar, né, sobre a ditadura, dar aula assim, direcionada à questão da ditadura, eles já estavam mais por dentro do assunto. Então, eu acho que a sua ida à escola enriqueceu muito a aula posterior que eu dei sobre a ditadura. Foi muito nesse sentido, o retorno foi muito positivo nesse sentido. Com relação o que o projeto ainda pode contribuir, eu acho, Ed, assim, que o projeto é excelente e ele ainda tem muito a contribuir, né? Eu acho que, inclusive, a gente pode combinar depois uma aula aí pelo Google Meet, que é como... Não sei como está ocorrendo nas outras escolas, mas eu acredito que seja da mesma forma, né? Aula pelo Meet ou pelo Google Sala de Aula. Então, acho que a gente pode combinar um debate nesse sentido. Tanto para as turmas de nono ano, né? Porque quando você foi, se eu não me engano, foi o ano passado, e essa turma que está agora é uma turma nova, entrou muito aluno novo. Inclusive, nesse período de pandemia, a gente tem tido, não sei como é que está sendo aí com os outros colegas, mas eu tenho notado uma evasão muito grande, muitos alunos não estão participando. Em compensação, também entraram novos alunos vindos das escolas particulares, também lá na escola. Então, tem tido essas questões, esses desafios, ainda nessa época de pandemia, né? A nossa preocupação com relação à evasão escolar. Mas aí eu acho interessantíssimo se o projeto ele pudesse, né, nessa época de pandemia, a gente poder marcar aí uma aula pelo Google Meet, né? Uma aula não, uma conversa aí pelo Google Meet, porque chamaria até a atenção deles, né, ver outras pessoas, outras discussões. E é isso, Ed, eu acho que eu consegui responder a pergunta. Consegui? Conseguiu, obrigado. Pode ser você, meu amigo Alisson? Lembrando, né, que o nosso contato foi na escola Itapina Capistrano, né? Estava lotado. Exato, foi Capistrano, na escola da minha esposa, que eu participei lá da aula dela, e assim, vou falar pelo que ela me falou, né? Na verdade, assim, infelizmente a gente não pôde ir na minha, mas quem sabe isso não possa vir a acontecer, né? Até mesmo de forma remota a gente vê aí uma possibilidade aí. Bom, mas assim, ela me falou que de fato causa um impacto positivo para o aluno, assim, porque esse trabalho com fontes, geralmente a gente faz no primeiro ano, e aí meio que nos anos seguintes, meio que a gente acaba deixando um pouco de lado, e aí quando chega no terceiro ano, mais ainda, por conta dessa pressão de trabalhar com o Enem, enfim, as turmas de terceiro ano, elas são, de fato, como já foi falado aí pelo colega, elas são você tem que trabalhar basicamente voltado para o Enem, e assim você esquece um pouco esse diálogo com as fontes, assim, que é fundamental para o nosso trabalho, né? E assim, é muito positivo, principalmente nesse sentido. Agora, como ela também comentou, acaba sendo difícil você meio que mudar a mentalidade daquela pessoa que já está formada por esses meios de informais, que a gente tem hoje aí de comunicação. Eu acredito que, mesmo a gente não percebendo uma mudança muito substancial, a discussão ela tem que ser feita porque você acaba, de alguma forma, né, apresentando uma outra versão dos fatos, e eu acho que isso é importante, mesmo que a gente não perceba num primeiro momento essa mudança, mas eu acho que isso tem que ser feito. Era isso, Edmilson? Ficou alguma outra coisa que eu esqueci? Só se você quiser comentar a sua participação na palestra que você estava lá com a gente na sala. Não, na verdade, assim, eram muito pontuais, assim, porque eu nem queria atrapalhar a fala de vocês, que eu sei que assim, contada, né? O tempo eram 2 aulas, assim, e também não queria meio que tomar muito tempo dos alunos que poderiam também comentar ali o que vocês estavam apresentando. Então, assim, no meu caso, eu só tenho a agradecer por ter participado daquela experiência, assim, né? Não tenho muita coisa a acrescentar, a não ser a minha condição muito mais ali de aluno do que de qualquer outra coisa, né? Agradeço a você a oportunidade. Nossa, garoto. Então, Ciro, pode ser você? Então, assim, sobre aí a questão de como a escola recebeu, né,
do retorno, dado a questão de ter recebido a palestra, eu vejo de forma muito positiva. A partir dali, como eu já citei anteriormente, gerou curiosidade, né, gerou busca por essa temática, e nós temos hoje uma eletiva que trabalha, né, sobre isso. Então, posso dizer que nasceu a partir dali. Eu, como professor, já tinha interesse em fazer isso, mas a escola tinha outras demandas e não tinha permitido que eu trabalhasse seletivo ainda, então eu trabalhava outras seletivas. Como passou a ter uma busca pelos alunos a partir dali, então a gente decidiu que era a hora de trabalhar essa eletiva, né? Então, assim, alunos ficaram muito satisfeitos. Eu tenho diálogo até hoje com alunos que estavam ano passado, terminaram o terceiro ano. E eu conversei com eles agora essa semana sobre essa palestra, sobre esse momento que a gente já tem aqui hoje, e pedi que eles falassem. Então, eu trago aqui também palavras deles, que citaram que foi interessante, que despertou interesse pelo tema, que reforçou o conhecimento que eles já tinham sobre o tema. Inclusive, tem alguns alunos que estavam ali naquela palestra e que agora estão no curso de História da UES. Eu não sei como é que está o curso agora nesse período de pandemia, não sei como é que estão sendo as aulas, mas tem alguns alunos meus no ano passado que passaram no vestibular e estão lá no curso de História. Não sei se já começou para eles, eu sei que tinham passado no vestibular e estavam aguardando o início das aulas, né? Não sei como é que está, de fato, a situação. E aí, às vezes, mantém uma conversa com eles, eles têm ainda essa opinião, essa fala sobre a palestra, que de fato foi positiva, diria até que foi impactante para alguns nesse sentido, né? E o que a gente tem feito, né, a coisa mais prática, assim, que eu posso dizer que a gente tem feito, é que agora nós temos essa seletiva que trabalha com essa temática, e o projeto pode ainda mais contribuir exatamente com essa seletiva. A gente pode marcar, como os outros professores também já sugeriram aí, a gente pode marcar uma participação da equipe do projeto numa das aulas, pode ser uma abordagem específica sobre um recorte aí da ditadura que o projeto se propõe a fazer. Enfim, a gente pode dialogar sobre isso e fazer de novo, fazer acontecer, e o projeto eu acho que não para agora, né? Então, quando passar a pandemia, a gente vai ter certamente como se encontrar outras vezes, acredito nisso. Massa, Ciro. O semestre, né, o novo, está previsto para começar meados de outubro, é quando eles vão entrar, pelo meu remoto, né? Pelos meus remotos. Então, Désia, pode ser você, querido? Pode sim. Assim como os colegas já mencionaram, né, lá na escola também, o projeto foi no ano passado, e foi muito bem aceito, né, até porque uma aula antes, né, uma semana antes do projeto, eu já comecei a fazer uma divulgação, a fazer alguns questionamentos, e eu deixava esses questionamentos sem resposta, né, já para ir aguçando a curiosidade dos alunos. E nessa conversa anterior, conversa rápida, coisa de meia hora, 40 minutos, né, eu fui fazendo algumas indagações sobre esse período, o que é que eles sabiam sobre o período, né, qual era o pensamento deles, e eles começaram a fazer também alguns questionamentos, e eu deixei esses questionamentos em aberto, né, e disse que isso seria discutido numa próxima aula após a palestra. E isso fez com que os alunos já chegassem, né, na palestra com algumas curiosidades. E o muito interessante é o fato de que, após a palestra, né, o reconhecimento de alguns alunos em relação à documentação que vocês levaram, né, que é uma documentação muito boa. E, assim, logicamente que não é digamos que essa curiosidade, né, e aí eu pego aqui a palavra do Alisson, ela não parte de todos os alunos, mas uma boa parte deles, né, e, assim, foi muito, muito proveitoso, porque na aula seguinte eles chegaram já com essas indagações. E uma coisa que eu considero também positiva é que eu acho que, assim, como nas outras escolas, tem sempre o grupinho do negacionismo, né, e esse grupinho, ele não teve argumento para ir contra o que vocês apresentaram. Isso, para mim, já foi um ganho, sabe? Porque vocês estavam baseados nessa documentação, então não teve como
alguns alunos e na base desse negacionismo que está tão presente, que a gente tem falado nesse momento, né? E em relação a esse momento que a gente vive, assim como os demais colegas, a gente está tendo essas aulas pelo Meet, inclusive eu já me antecipei aí contigo, né? Já fiz o convite para estar com a gente em um momento como esse. Eu já fiz esses momentos com alguns outros colegas, professores, né? Porque eu não sei os colegas que estão aqui, mas é muito mais isso, no dia 8, né? É muito mais difícil você estar com os alunos num momento como esse, porque se presencialmente, né, a gente tem algumas dificuldades no ensino remoto, como tão bem o Ciro já colocou, a nossa preocupação, ela aumenta consideravelmente, né, em relação a alguns aspectos, por isso que eu já falei em relação a gente ter prudência em tudo que a gente vai fazer e falar nesse momento, porque isso pode ser usado contra a gente de uma forma ruim, e eu espero que a gente possa, né, fazer um debate novamente, como foi feito no ano passado, agora num ambiente virtual, né, numa sala de aula virtual. E é isso. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a oportunidade, já que a gente está chegando ao fim. Eu não sei se a gente vai ter um momento, Edmilson, ou se eu posso já fazer um agradecimento aqui. Vai ter um momento, é rapidinho. Pronto, então eu vou deixar aqui para o Giovanni. Certo. Aí, né, Giovanni, os bolsistas do projeto foram, né, na Edmar, eu mesmo não fui falar de ditadura lá, 2 anos seguidos eles foram, né, mas eu não sei se você estava na escola, porque eu fui lá, foi falar de outra discussão na sua sala, aí você fica à vontade para comentar. Exatamente. Você foi lá falar mais de fontes, né, em outubro, eu acho, do ano passado, que foi um momento também muito interessante e que não deixa de ter uma relação muito forte com a temática desse projeto de extensão, né? E não fiquei sabendo dessa ida do projeto de extensão na minha escola, certo? Não sei quando se foi em 2018 eu não estava, né? Agora, se tivesse sido em 2019, né, não sei por qual motivo eu não fiquei sabendo. Acho que não foi em 2019, não tem como. 2018 eu garanto que teve, 2019 eu estou na dúvida. Foi em 2018, foi, Edmilson? 2018 foi, certeza. 2018 foi. Então não estava lá não, viu? Seria bom uma nova ida, né? Sim, senhor. Vamos marcar. Se você quiser comentar alguma coisa, pelo que você percebeu aqui. Não, mas seria interessante uma ida lá para ter esse momento de reflexão. E tomara que quando você for, o grupinho de negacionismo também saia perdedor, né? Que nem saiu lá na turma da Eudésia, né? Então é isso. Obrigado, gente. Então a gente chega mesmo no momento das considerações. Tá certo. Então, assim, eu só gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom, né, esses momentos, porque a gente acaba conversando um pouco sobre temáticas tão interessantes, e eu encontrei aqui amigos, né, o Alisson, fazia muito tempo que eu não estou vendo, mas que eu não escutava a voz do Alisson, um colega e um amigo de muito tempo, Geovan, Suiane também aqui da faculdade, Ciro, que eu nunca tinha tido um contato, e agora a gente teve a oportunidade de conversar, então, assim, foi muito gratificante, quero agradecer ao grupo e parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. É isso. Então, gente, eu também quero agradecer a todos e todas. Revi, né, assim como a Eudésia, alguns amigos também, que a gente sempre encontrava pela FEClass, o Alice e a Eudésia. O Edmilson também já estava com algum tempo, né, Ed, que a gente se falava pouco. E conheci, né, também novos colegas aí de profissão, né? Então, foi um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz quando o Edmilson me convidou para este momento. E é isso, só agradecer e dizer que é um projeto muito importante, que trouxe muitos pontos positivos, sim, para a escola. E é isso, um abraço, gente.
Bom, como ninguém se manifestou, eu só gostaria mesmo de agradecer ao Edmilson e dizer da minha satisfação por reencontrar grandes amigos, uns com quem eu tive mais contato, outros com menos, né? O Ciro a gente teve, acho que de todos que estão aqui, o menos contato, mas assim, uma satisfação poder dividir esse momento com você, com vocês, aliás. A Eudésia, bom, nem se fala, né? Há quanto tempo a gente se conhece, já participamos de grupo de estudo, enfim, o Giovan também, Suiane, também já conheço já há bastante tempo, o Edmilson, também grande amigo, grande parceiro de discussões, enfim. E assim, um momento como esse é extremamente positivo, né? Principalmente num tempo como esse, né? Em que nós estamos fisicamente afastados, mas enfim, uma coisa positiva da tecnologia é tornar pelo menos momentos como esse possíveis, né? Então, o meu abraço a todos e a todas, o meu muito obrigado, e enfim, vamos continuar aí com um projeto que se faz cada vez mais necessário. Um abraço, pessoal. Quero agradecer por esse momento, a presença dos meus amigos, tantos amigos aqui, Edmilson, meu amigo, Ciro, meu amigo, que eu sempre falo com ele, Eudésia, amigo de longa data, o Alisson também. O Alisson eu vi recentemente, uns 7 meses atrás, não foi, Alisson? Uns 7 meses atrás a gente conversou. A gente conversou bastante, né? Interessantes como esse. Parabéns, Edmilson, por esse projeto. Obrigado. Ciro? Sou eu já? Então, eu lembro, gente, assim, eu lembro da Eudésia, porque assim, eu era muito tímido, eu quase não aparecia em lugar algum, mas eu lembro da Eudésia de vê-la lá na UES, eu lembro do Alisson de vê-lo lá também, e lembro, conversava muito com o Giovan ainda lá nos tempos de aluno da FECLES. E eu acho que depois do Alisson aqui, eu sou o segundo que passou mais tempo, e paguei caro por isso. Eu entrei no curso de História 2004.2 e saí em 2016, eu fiquei 12 anos, né? Não tive problema com o curso em si, tive problema depois de 2009, quando tinha concluído todas as cadeiras, fiquei com o TCC por fazer, e se não fosse o Edmilson ter aparecido e um amigo em comum ter apresentado e ele ter aceitado me orientar sem nem saber quem eu era, não sei o que tinha sido de mim, né? Mas, assim, eu queria primeiro agradecer por esse encontro, agradecer pelo projeto, pelo projeto ter estado na escola, agradecer aos bolsistas. Esses meninos vão sair bem treinadinhos, né, professor? Vão sair bem treinadinhos, esses alunos aí. Que bom, né? Então, deu certo. Maravilhoso. Fechamos com chave de ouro essa série de podcasts com professores e professoras de Sertão Central, falando das suas práticas docentes, principalmente sobre a ditadura, mas ensino culturas escolares de vocês. Prazerzão, uma honra estar com vocês.
paciência para ter coragem. Quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que resiste.